Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero trazer nesta palavra de vida uma consideração a respeito de como um ser humano pode dar lugar ao diabo e ser usado na sua malícia de uma tal maneira que prejudique muitas outras pessoas. E nisto Deus pode permitir, ou até Deus dirige esses acontecimentos com certas finalidades para a disciplina de um povo. Enfim, Deus permite que a maldade tenha prosseguimento para trazer consequências. Há muitas pessoas que não conhecem a Deus, que questionam isso. Como pode um Deus muito bom deixar o mal acontecer? Deus deu livre-arbítrio ao homem, e o que o homem fizer vai ter suas consequências. E Deus não vai interferir nesse processo, impedindo as consequências. Deus protege aqueles que são dele e dirige os acontecimentos de uma tal maneira que tudo, até o mal, venha a contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Por exemplo, se Deus permite que um assaltante dê lugar ao seu instinto de maldade, drogado, endemoniado, ele parta para cima de um cristão, assalte o cristão e mate o cristão, alguém vai dizer, mas isso é um absurdo, Deus não protegeu o cristão, Deus poderia ter feito alguma coisa para livrar o cristão. Às vezes não. A vontade de Deus é o melhor. Para aquele cristão poderia ser o melhor momento de partir e estar garantido para a vida eterna. A morte daquele cristão pode servir de estímulo para outros. O Jim Elliot, um jovem universitário nos Estados Unidos, recebeu uma chamada de Deus para ser missionário entre os índios canibais, os índios Aucas, no Peru. E ele então se dispôs e veio com um grupo. A estratégia deles era sobrevoar de avião, um aviãozinho pequenininho, teco-teco, ficar sobrevoando, jogando presentes, tentando agradar aqueles índios. E assim eles fizeram. Por vários dias jogavam presentes, os índios pegavam. Eles achavam que já estavam bem conhecidos e amigos dos índios e desceram numa praia de areia, ali num riozinho daquela região. E dessa forma, eles acharam que podiam já começar uma abordagem com amizade para com os índios. Mas a surpresa deles foi que, no primeiro contato, os índios os pegaram e comeram, devoraram, todos eles morreram. E a notícia repercutiu e muita gente ficou sabendo, afinal de contas, que absurdo! Deus permitiu que os seus servos missionários fossem devorados pelos índios canibais. Eles esperavam evangelizar aqueles índios, mas acontece que os planos de Deus eram outros. O Jim Elliot tinha dito anteriormente, não é tolo aquele que dá o que não pode reter, a sua vida, para ganhar o que não pode perder, a vida eterna. Não é tolo, não. É sábio. E foi o que aconteceu com ele. Deu a sua vida, virou uma semente, o assunto circulou por toda a região, principalmente na universidade, só na universidade dele, mais de 100 outros jovens se dispuseram a entregar a sua vida para o trabalho missionário e em volta muitos e muitos outros também. Houve um despertamento espiritual, consequência daquela notícia. A vida dele foi dada e ele morreu, mas foi uma semente que germinou e deu muito mais fruto ainda. Deus usou aquele episódio para o bem.
Portanto, a morte de um missionário foi algo maravilhoso para o evangelho. E ele tem a sua coroa garantida, certamente, bem como os outros que passaram pela mesma situação. Muitos outros pereceram dando a sua vida, mas o Senhor fez com que o seu testemunho trouxesse frutos. Deus continua dirigindo todas as circunstâncias na vida daqueles que lhe pertencem. Mas e os outros? Bem, os outros vão arcar com as consequências naturais de seus atos. Nós temos um livro na Bíblia muito interessante e triste. Em geral, é um livro muito triste, o livro de Juízes, que narra a história do povo de Israel quando entrou na terra prometida, tomou posse e depois se espalharam e cada um fazia o que achava melhor fazer. E isto foi o que caracterizou aquela época. Cada um fazia o que queria, o que bem entendia. O fracasso foi geral. Nós temos algumas histórias muito dolorosas. Há uma história, um enredo de história que se repetiu várias vezes. O povo se esfriava espiritualmente, começava a pecar e se afastava de Deus. O Senhor mandava um inimigo, matava muitos, eles choravam, se arrependiam, se voltavam para Deus. O Senhor levantava um libertador, um juiz, e os livrava do inimigo. Eles ficavam um tempo em paz, depois se acomodavam de novo e se embrenhavam pelo caminho do pecado. Nessa história toda, depois do Gideão, um grande juiz e libertador que Deus levantou, quando ele morreu, por erro dele, consequência da carnalidade dele, ele deu lugar à carne, ele teve muitas mulheres, 70 filhos, e ainda teve filho fora de casa. Onde ele morava, ele era da tribo de Manassés, ele ainda pulou a cerca, foi em outra tribo lá em Siquém, me parece que pertencia a Efraim, e ele em Siquém ainda arrumou lá um relacionamento com uma mulher lá, uma concubina, e teve um filho chamado Abimeleque, um filho bastardo, que foi rejeitado pelos outros, porque era um filho bastardo. E ele cresceu, Abimeleque, guardando aquele ódio, aquele rancor de não ser recebido pelo pai. E ele cresceu com aquele ódio. Quando grande, o pai morreu, ele disse: agora está na hora de eu me vingar daqueles irmãos, por parte de pai, que não me aceitaram. Então eu vou fazer o que eu puder fazer. Deu lugar à ganância, Satanás não faltou com sugestões malignas e ele então reuniu os familiares e propôs: olha, se vocês me ajudarem com algum dinheiro, eu vou reinar sobre vocês e vamos trazer uma grande época de prosperidade material para a nossa terra aqui. Eles gostaram, não deram propriamente um dinheiro diretamente, mas foram lá no templo de Baal-Berite, tiraram algumas joias de lá e deram aquele dinheiro, provavelmente na forma de pepitas, né, de prata, de ouro, para o Abimeleque. Ele pegou aquele dinheiro, contratou uns bandidos. A Bíblia diz que eram homens levianos, homens maus. Ele contratou aqueles bandidos e foi lá sorrateiramente, de surpresa, à casa do pai. O país estava aproximadamente em paz. Ele foi lá na tribo de Manassés e, de repente, provavelmente de noite, de madrugada, deu em cima da casa da família e matou todos os 70 filhos do Gideão. Um só, o Jotão, se salvou e não sabemos detalhes disto, mas ele se salvou, correu e fugiu, e depois ele trouxe uma palavra desafiadora: se vocês siquemitas, vocês de Siquém, fizeram bem, então continuem bem. Agora, se vocês fizeram mal, a maldição de Deus
venha sobre vocês. E o Abimeleque contra vocês, vocês contra o Abimeleque. Bom, e foi embora, se escondeu. O tempo passou. Alguns anos depois, o Abimeleque se intitulou o rei de Israel, primeiro rei de Israel. Ele era o tal. Os homens levianos, bandidos, eram soldados à disposição dele, e ele ia lá e fazia o que queria, pegava gado das pessoas e, enfim, foi agindo como se fosse um rei. A pessoa que não é escolhida por Deus, não é talhada para servir, ele na liderança acaba fazendo bobagem. Quantos pastores estão na posição errada, quantos governantes, governadores e presidentes da República acabam fazendo bobagem. E o Abimeleque fez. Houve uma indisposição com os habitantes de Siquém e depois muita coisa aconteceu. Os habitantes de Siquém se revoltaram contra ele, apareceu um tal Gaal, que queria ser líder dos revoltosos e se levantou contra o Abimeleque lutou contra ele e foi matando gente daqui, matando gente dacolá, e aquela história prosseguiu. Por fim, o Abimeleque conseguiu reunir pessoas para destruir e acabou com a população de Siquém, matou todo mundo lá na cidade de Siquém, a cidade dele, e foi para outro lugar. No outro lugar aconteceu, Deus dirigiu os acontecimentos, uma mulher jogou uma pedra de moinho lá do alto da torre, quando Abimeleque queria matar mais um montão de gente, e a pedra de moinho caiu na cabeça do Abimeleque, rachou a cabeça e ele morreu ali. Ou seja, a palavra do Jotão se cumpriu e a maldade manifestada na ganância, no desejo de alguém de ser líder, de ser grande, veio a matar muita gente. Essa história tem se repetido no seio da humanidade, é uma história que se repete nas igrejas também. Quando um vaidoso quer ser pastor, quer ser o líder, ele promove uma divisão da igreja, muita gente se escandaliza, morre espiritualmente, porque ele quer ser o eu, o grande. Isso tem acontecido tantas vezes, a pessoa sem o temor de Deus dá lugar à carne, e nós perguntamos, e Deus? Deus permitiu, no mínimo ele permitiu. Mas por que ele permitiu? Porque aqueles precisavam levar uma surra também, ou seja, quando um não quer, dois não brigam. O povo que tem um governante que merece, acaba o governante se levantando contra o povo vai sofrer e gemer. O Salomão falou nisso. Quando se levanta um governante errado, corrupto, o povo geme, mas o povo foi conivente. O povo foi conivente, vai merecer o que aquele governante vai trazer. Essa história se repete. Deus, a gente precisa entender a soberania dele. Não interfere de qualquer maneira. Há muitas pessoas que pensariam o seguinte: Deus deveria olhar lá de cima e não deixar o mal ser praticado aqui na terra, só o bem. Não, isso ainda não é para ser assim. O reino de Jesus ainda não é deste mundo. Ele falou para Pilatos: meu reino agora não é deste mundo. Mas Jesus vem como rei e já está pertinho do tempo da segunda vinda e vai estabelecer o reinado dele aqui na terra por 1000 anos. E aí sim, ele vai matar muita gente quando ele chegar e vai estabelecer um reino de paz e justiça na terra que durará 1000 anos, nós cremos nisto. E então, sim, então, as pessoas serão proibidas de fazer o mal. E nesse governo de Jesus de 1000 anos, nós, cristãos que fomos fiéis, vencedores e participarmos do arrebatamento, ou estando vivos, seremos arrebatados e transformados, ou mortos, seremos ressuscitados. De qualquer forma, nós, vencedores com Cristo, participaremos do governo dele aqui na terra por 1000 anos. Vamos reinar com Jesus os 1000 anos. Vai ser uma época maravilhosa. Mas agora cabe a nós sermos fiéis a Deus. E que fazer quando o mal se levanta? A gente entrega
a Deus. Nós devemos ser pessoas que oram, sacerdotes que intercedam pela sua pátria, pela sua cidade, mas não necessariamente participantes políticos de movimentos e disso e daquilo. É Deus quem vai mover as circunstâncias, nós vamos estar na trincheira de oração. Nosso trabalho mais importante é na intercessão, não é lá na frente. Deixe os revoltosos lá, os gananciosos, os soberbos se degladiarem, deixe que eles lá se engalfinhem na luta pelo poder, e há muita gente lutando pelo poder. Mas Deus está supervisionando tudo. Ninguém queira o lugar de Deus e querer dirigir o que vai acontecer. É Deus quem dirige. A nós cabe estarmos na trincheira em oração, recebermos as revelações de Deus, orarmos intercedendo. Esse é um trabalho maravilhoso. Enquanto isso, vamos ganhando almas, acrescentando vidas ao corpo de Cristo, à sua igreja. É um privilégio muito grande que você tem, eu tenho. Não queira perder esse privilégio. Não se desvie pensando em coisas humanas, na luta humana. Nós temos uma luta espiritual. Não abra mão do seu lugar nessa trincheira de oração em prol de atuar aqui, ali, acolá, de uma maneira humana, querendo você consertar o erro aqui no mundo. Nós temos um Deus que é soberano. Creia nisto.